Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente atende a mais uma sugestão de público, né? A minha amiga e ouvinte Maia Ferreira, que está estudando psicologia, inclusive, sugeriu que a gente falasse sobre luto do divórcio. E aí, por coincidência, um pouco depois que eu recebi essa sugestão, uma psicóloga brilhante que vocês vão conhecer, né? E que eu conheci em outro trabalho, fez um post no Instagram dela, que depois a gente vai deixar aqui para vocês seguirem. E ela mencionava nesse post justamente esse tema, até como uma tese que ela já tinha feito, né? E aí foi só fazer o convite e armar a entrevista muito rapidamente. Então a gente tem aqui hoje, né? Para mim é um grande prazer, porque eu conheço, como eu falei, de outros trabalhos e ela é demais. É a Mariana Clark, que é psicóloga especialista em luto e saúde mental. Obrigado aí por ter arrumado uma brechinha, Mari. Não foi fácil, né? Como a gente sabe aqui para agendar, mas temos você aqui hoje. Obrigada, Luiz, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse projeto tão bonito. Muito obrigado. Mari, começando então diretão no nosso tema, né? Como eu te falei. Eu acho que quando a pessoa chega no episódio, ela já viu, né? Pela capinha ou pela divulgação do que se trata o tema, mas eu acho que pode soar estranho para muita gente, porque luto, a maioria das pessoas acho que liga a luto relacionado à morte, né, de alguém próximo, um parente, um amigo, né. Então, antes de entrar no luto do divórcio em si, eu queria que você explicasse um pouco mais o luto de forma geral, justamente para esclarecer isso, né. O que quer dizer o luto e por que é adequado falar em luto quando a gente está falando de divórcio e não em morte, né? Esse é um assunto muito tabu, né? Você abriu já aqui o nosso papo falando sobre isso. E eu acho que quando a gente tem informação, acaba ajudando muito o processo. E aí, considerando que as perdas que a gente vive ao longo da nossa vida, elas fazem parte de uma das causas do adoecimento mental, quando a gente fala em saúde mental. Então, eu, pelo fato de ter feito uma formação super especial em perdas e luto, eu acabo sempre, o meu trabalho hoje dentro das organizações acaba tendo esse viés da dor, né? E a dor, como você já deve saber, e todos que estão nos ouvindo, a dor, ela conecta a gente, né? Ela humaniza, ela traz um pouco mais de afeto para as nossas relações, e essa dimensão afetiva acaba descortinando também um pouco desse processo de tanta dor. Então, o que é o luto? O luto é um processo natural e esperado, desencadeado pelo rompimento de vínculos. É uma experiência individual, eu costumo dizer que é um mergulho dentro da gente mesmo, e é uma manifestação normal frente a um rompimento de vínculo, ou seja, frente a uma perda. Alguns autores trazem como um processo de construção de significado, ou seja, é um novo sentido para essa experiência de dor. Mas é um processo muito doído, é uma travessia longa. O luto ele revela e alimenta todas as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E especialmente, na maioria das vezes, ele reverbera em todo o sistema familiar. Então, a gente é exigido demais do ponto de vista de energia, uma energia que é drenada à medida que a gente tem que reaprender a viver uma vida que a gente não conhecia, à medida que esse vínculo é rompido. Então, se existia vínculo, e esse vínculo ele é rompido, inevitavelmente nós, indivíduos, entramos em processo de luto. Entendi. E aí, quando a gente está falando, já entrando no luto, especificamente em casos de divórcio, a gente está falando de divórcio mesmo, assim, no termo mais específico, que tinha um casamento convencional, bem tradicional, e isso se rompeu? Ou a gente pode estender isso para relações que não têm essa formalidade, mas também foram duradouras? Ou até não, né? Tá ligado também a ter sido duradouro ou não necessariamente? Não necessariamente. Muito pelo contrário. Pelo fato do luto ser tão individual, a gente nunca pode esperar exatamente como que essa pessoa vai atravessar esse processo. Então, se a gente pensar que ao longo da vida, nós, indivíduos, passaremos por uma média de 20 experiências de rompimento de vínculo, ou de sofrimento, ou de dor, ou especificamente de luto, né, que é a mesma coisa, existem outras experiências desorganizadoras que não sejam
apenas a gente perder pessoas que a gente ama. O que a gente chama tecnicamente de lutos não reconhecidos, que muitas vezes eles são tão difíceis quanto perdermos pessoas que a gente ama. Quais são esses lutos não reconhecidos? O divórcio, rompimentos de vínculos em geral, perda de animal de estimação, amputação, aborto, infertilidade, síndrome do ninho vazio, quando os pais não estão preparados para esse rompimento dos filhos ou a saída dos filhos de casa, mudança de cidade, mudança de país, aposentadoria, desligamentos dentro dessa relação entre a gente e o nosso trabalho. Ou seja, todos esses rompimentos que exigem que a gente tenha que conhecer uma vida nova e a gente tenha que reaprender e se reinventar para viver essa vida nova sem esse vínculo que era estabelecido. Às vezes esse vínculo era estabelecido há um mês, mas pode causar tanta dor como se fosse um vínculo estabelecido há 20 anos. Por isso é que a gente não gosta de dizer que essas dores são comparáveis. Eu sempre falo que não existe dosador de dor. O que existe é um indivíduo que rompeu um vínculo e quanto maior o amor nesse vínculo, maior a dor, mas não necessariamente a gente pode dizer que uma pessoa que vai viver uma experiência de luto, ela vai sofrer menos do que uma pessoa que vai viver um luto diferente do que essa pessoa. Então a gente nunca pode comparar, já que de fato são experiências muito individuais e a gente vai ter que lidar com cada uma delas como um indivíduo que está em sofrimento e está em dor. Sim. E aí, Mari, apesar de não dar para comparar lutos entre indivíduos, dá pra gente pegar, acho que o luto por morte, que acho que as pessoas estão mais familiarizadas, e agora a gente expandiu, né? Você citou ali numa tacada 15, 16 outros tipos de lutos, né? Mas como uma pessoa, acho que imagino que acabou de aprender isso, dá pra gente usar o luto que a pessoa talvez conheça mais, até por já ter passado, que é o luto da perda, né? De a morte mesmo de alguém próximo, e fazer algum tipo de comparativo, usar ele como referência para falar do luto do divórcio, tem alguma coisa a ver ou eles são lutos completamente distintos? O luto do divórcio, Lu, ele é um luto absolutamente devastador. Porque, na maioria das vezes, existem filhos, né, envolvidos nessa travessia. Então, de fato, é uma dor que contempla muita gente. E existe uma outra pesquisa que eu gosto sempre de citar, que além dessa, que a gente vai atravessar uma média de 20 experiências de dor ao longo da nossa vida, cada um de nós, existe uma outra que diz que para cada um indivíduo que morre, ou para cada laço que foi rompido, afetivo, uma média de 10 a 15 pessoas apresentam consequências agudas e sintomas agudos desse luto. Então, quando a gente pensa numa família, por exemplo, né, eu vou até citar o meu caso. O meu divórcio ele aconteceu e eu tinha já 3 filhos com meu ex-marido. Então, essa dor, ela reverbera não só no casal, independente de quem tenha tomado a decisão, ela reverbera em todo esse sistema, em toda essa família de origem. Além dessas crianças que vão sofrer algum impacto com essa dor, existem os pais desse casal, existem os avós dessas crianças, existe uma rede de apoio em volta dessa família que também vai sofrer à medida que esse casal se separa. Então, o luto de divórcio ele tem algumas características muito importantes, porque ele reverbera nessa família de origem, impactando a vida de mais pessoas além desse casal, né? Então, de novo, independente do número de pessoas impactadas, independente se algum filho possa eventualmente ter algum sofrimento a mais do que outro, a gente nunca pode julgar essa dor e comparar essa dor do divórcio com a dor da gente perder alguém que a gente ama. Então, a gente tem sempre que tomar esse cuidado, porque para mim, por exemplo, uma prova de matemática pode ser um sofrimento absurdo, e para você, de repente, não. Daí é que também nascem esses tabus. Falar sobre morte, falar sobre a finitude é, de fato, uma oportunidade da gente descortinar coisas que moram do nosso lado de dentro. Nosso lugar mais íntimo, mais reflexivo, mais profundo. Porque, de fato, quando a gente vive essas experiências,
muitas vezes a gente não encontra espaços sociais para a gente expressar essa dor, para a gente validar essa dor, para a gente ser autorizado a sofrer, já que a gente vive numa sociedade que exige uma felicidade tóxica e incompatível com a nossa condição humana. As pessoas que passam, assim, imagino que você já tenha atendido algumas, as pessoas que passam por um divórcio e iniciam esse processo, elas conseguem, como elas nomeiam o que elas sentem, assim, numa fase inicial desse rompimento? Tem uma fase que eu gosto de dizer que é uma fase de entorpecimento, é uma fase muito de choque, sabe? A gente fica meio perdido, eu diria. E aí, de novo, é uma atualização que a gente faz de alguma forma, porque você vai ter que, a partir daí, experimentar uma vida sem esse cônjuge do seu lado. Então, por isso é que traz muito desamparo, por isso é que traz muito medo, por isso é que traz muita insegurança. E essas emoções negativas, que são absolutamente normais no processo de luto, assim como às vezes a culpa, muito presente no luto do divórcio, porque você fica com alguns arrependimentos. Se eu tivesse feito isso, talvez o meu casamento não tivesse acabado. Se eu tivesse agido de tal forma, o meu casamento não teria acabado. E a gente sabe que em alguns casos, a maioria deles, existe um encerramento de ciclo e, assim como todo rompimento, a gente sabe que não existe um só responsável, né? Que também não é o caso da gente aqui julgar ou culpar alguém. O fato é, o que desperta nesses indivíduos e nessa família de origem alguns sentimentos muito ruins, como esses que eu comentei, que são sentimentos muito comuns nesse processo de rompimento de casamento, de término de casamento. Sim, sim. E aí, Mari, uma coisa que a gente ouve muito, a gente participou, né, de um evento que era de acolhimento, né, a pessoas que sofreram luto por perdas por Covid, né, relacionado à morte, que é, como eu falei, é sempre o que a gente ouve falar mais quando ouve falar em luto. E é muito comum quem tá nesse processo ficar com uma pergunta, eu fico pensando quando isso vai passar, né? Quando esse sentimento ruim vai passar. E aí você já me ensinou naquela ocasião que, na verdade, não é assim, né? Não existe um momento em que o luto vai se encerrar, né? Ele vai se modificando. Isso é verdade também pro luto do divórcio? Eu, às vezes, tenho uma impressão que ele pode ser um pouco diferente, porque... assim, diferentemente da perda de alguém por morte, acho que a pessoa pode, por exemplo, casar de novo. E aí dá uma impressãozinha que isso é uma coisa que não tem como acontecer algo correspondente na perda por morte, sabe? Então, será que o do divórcio é meio diferente? Por isso que eu fiquei com essa dúvida. Na verdade, Lu, quando a gente pensa, né, na importância dessas dores, a gente tem uma característica que eu acho que é importante dividir com você, que é a circunstância desse rompimento. Já se sabe nas pesquisas que no luto do divórcio, não necessariamente, por exemplo, para essa família, o grande sofrimento de fato vai ser o rompimento e a separação desse casal, mas necessariamente dois aspectos que são muito importantes. O primeiro deles é a comunicação desse casal a partir desse rompimento. Como que esse casal se respeita, como que esse casal leva adiante uma comunicação que é muito importante, não só para o próprio casal, mas especialmente quando se trata de filhos. E o outro aspecto também muito importante é a circunstância desse rompimento. Por exemplo, no meu caso, eu tinha um bebê pequeno. Então, naturalmente, a minha travessia do luto, ela vai ser uma travessia um pouco mais complexa pela circunstância que eu vivia enquanto eu estava me separando. Quando a gente pensa na morte de perdermos pessoas que a gente ama, quando a gente pensa numa morte repentina ou numa morte que tenha alguma violência ou um acidente de carro, naturalmente... esse luto vai ser um luto um pouco mais complexo para essa família, porque essa família não estava esperando que esse rompimento fosse acontecer. Sim. Então, a circunstância do momento desse rompimento, ela vai dizer muito sobre essa travessia do luto. A qualidade desse luto vai ser muito variável, também de acordo com a circunstância desse momento, desse rompimento.
Sim. E você já mencionou que varia muito, né? É uma coisa muito individualizada, mas existe algum daqueles sentimentos que você elencou que se destaca, assim, como alguma coisa que é um pouco mais, ou mais frequente, ou que as pessoas batalham um pouco mais para trabalhar aquilo? Você citou o desamparo, a culpa, aquele entorpecimento, né? Algum desses você destaca por algum motivo? Sim, eu destacaria a culpa. Ela provavelmente é a emoção mais presente em qualquer tipo de luto e, associado a ela, alguns arrependimentos. E por isso é que a gente sempre fala dessa possibilidade da gente olhar o rompimento de vínculo ou a nossa relação com a finitude de uma perspectiva fazendo com que a gente consiga olhar para a nossa vida, fazendo com que a gente consiga olhar para a qualidade dos nossos vínculos e fazer uma revisão sobre ela. Uhum. Justamente para que a gente possa amar quem a gente ame, justamente para que a gente possa usufruir do nosso tempo da melhor forma possível, aproveitar as pessoas que estão ao nosso redor, para que esses arrependimentos e essa culpa não sejam tão grandes, porque eles sempre vão estar presentes, mas que eles não sejam tão grandes, eventualmente, quando haja qualquer rompimento. Seja ele pelo divórcio, seja ele pela desorganização que é perder alguém que a gente ama. E nos últimos tempos, Mari, com essa coisa de a gente vê diminuição, né, na quantidade de pessoas que se casam, fazem outros tipos de arranjos, né, de relacionamento. Isso mudou pela sua experiência de alguma forma? Quando acontece o rompimento? Eu acho que sim, Lu. Eu acho que muda. A configuração de algumas famílias tem mudado muito. Mas eu acho que as pessoas que se amam, elas continuam querendo ficar muito perto uma da outra, né? Existe um aumento grande do número de divórcios, especialmente, né, nesse período de pandemia que a gente viveu, mas também existem ainda muitas pessoas se casando. Então eu acho que é um pouco contraditório, mas uma saída que eu vejo é, sim, novas configurações sendo formadas de famílias homoafetivas, de famílias que encontram novos casamentos e aí os filhos se juntam. Então, eu acho que tem na nossa sociedade uma tentativa, sim, da gente fazer dar certo essa instituição, mas a gente sabe que também existe um mundo moderno trazendo uma série de desafios para essa vida a dois, dentro do mesmo teto. Então eu acho que sempre bom a gente pensar nesse modelo como um modelo que seja livre para que as pessoas possam vivê-lo a maneira como elas acharem que é mais confortável para elas. E Mari, no início, eu falei, né, que você fez aquele post, né, um pouco depois de eu ter recebido a sugestão. E aí você falava que acho que é o seu trabalho até, né, de conclusão de curso na graduação da psicologia, né? Mas tem algo assim que vai contra a intuição ou que você acabou achando que é um pouco inusitado, assim, sobre o luto, que as pessoas pensam que é de um jeito e é de outro? Então, Lu, você sabe que essa ironia do destino que acabou acontecendo comigo o meu post foi bem provocativo nesse sentido, né? O conhecimento imuniza a gente da dor. Eu acho que não imuniza, sempre vai ter dor, sempre vai ter sofrimento, especialmente quando a gente pensa no divórcio, que na maioria das vezes existe uma parte que toma a decisão. É muito raro a gente ver um casal que os dois já não querem mais estar casados, então sempre tem muita dor. Existe de fato uma informação, que é um pouco do meu trabalho, que é levar a informação para as pessoas para que elas vivam essa dor de um lugar um pouco mais confortável. Então, isso que aconteceu comigo, por exemplo, foi super inusitado, porque eu estava terminando a minha formação em luto, e o meu ex-marido entrou lá num processo e me comunicou, né, muito antes da gente de fato cada um estar numa casa diferente. E eu estava terminando a minha formação em luto e eu tinha escolhido 1 ano e meio atrás, eu tinha escolhido o luto no divórcio. Justamente porque é um assunto que a gente fala pouco, considerando que também é uma dor que atinge milhares de pessoas. Sim. Então a minha intenção era ajudar esses casais a atravessar esse momento. Mas eu nunca imaginei que eu não estaria mais casada quando eu estivesse apresentando o meu trabalho de conclusão de curso. E claro que me ajudou muito, porque eu estudei muitas pesquisas, eu tenho 3 filhos, né, com ele, com meu ex-marido,
E na época, eu tinha muito, muito claro isso, quanto que a nossa comunicação, quanto melhor ela fosse, maior a chance dos meus filhos ficarem com menos sofrimento. Uhum. Então isso sim me ajudou muito. Para mim, essa foi a minha prioridade número 1. Coloquei, obviamente, a minha dor um pouquinho de lado, mas consegui, de alguma forma, encontrar um caminho de comunicação com ele que fosse um caminho digno, sabe? E aí eu acho que isso acabou trazendo um pouco de conforto a mais para minha família, mesmo nesse momento difícil. É interessante você falar isso, porque acho que quem ouve, você tendo feito esse trabalho, sendo especialista nessa área e tendo passado por um processo de divórcio, acho que a pessoa fica com a impressão que, nossa, acho que a melhor pessoa para passar por um divórcio deve ser ela, porque ela sabe muito sobre isso e vai ser a pessoa que nem vai sofrer, né? Não é muito assim, né? Houve sofrimento de qualquer forma, né? Muito sofrimento, Lu. Como eu falei, eu tinha um bebê pequeno, né? E foi muito difícil. Talvez eu nunca tenha falado isso em público, vou falar para você pela primeira vez. Eu amamentava ele e as minhas lágrimas escorriam na bochechinha dele. Nossa. Então essa é uma imagem para mim muito simbólica, né? De muita força na amamentação, mas muita impotência, que é o que o luto traz pra gente, muita impotência, né? A gente conhece o fundo do poço, a gente conhece lugares obscuros da gente mesmo, né? O nosso lado sombra. Então, administrar tudo isso foi muito difícil, mas também, por outro lado, tinha esse conhecimento e esse estudo todo que estava muito presente na minha vida. E tinha um bebê que, de alguma forma, também me dava muita força, né? E outros 2 filhos grandes, quicando dentro de casa, querendo atenção, sem entender muito o que tinha acontecido. Mas eu acho que histórias como essa são histórias que se repetem muito nas nossas vidas. Eu não acho que a gente tenha que procurar culpado, não é sobre isso o nosso papo. Mas é sobre, sim, a gente viver experiências difíceis e a gente poder encontrar espaços afetuosos e amorosos, assim como a nossa rede de apoio, para a gente poder passar por essa dor de forma digna e entendendo que ela vai se apresentar com momentos de muita dificuldade, de muita impotência. Ao mesmo tempo, também tem sempre tem um lado da beleza dessa dor, e a gente às vezes leva tempo para descobrir, mas eu sabia que tinham momentos que eu ia, por exemplo, trazer a minha profissão a todo vapor, e com a pandemia, que aconteceu um pouco depois, isso acabou acontecendo, né? A gente sai da nossa impotência máxima e vai para uma potência muito grande depois que a gente conhece esse lugar da dor, de fundo do poço. E eu acho que eu saí uma pessoa completamente diferente, me revisitei toda, tenho me revisitado. E essa é a beleza do processo do luto, quando a gente consegue encontrar esses espaços de afeto, de segurança, de confiança para a gente se expressar, que sejamos autorizados a viver essa dor, mas que a gente entenda que essa dor vai trazer benefícios em algum momento, que a gente entenda que a dor, ela conecta, ela humaniza, como eu já falei aqui. E isso é muito bonito à medida que a gente consegue se transformar, à medida que a gente consegue crescer e à medida que a gente consegue ressignificar essa história e trazer de volta para o mundo a minha história, o meu conhecimento dessa experiência para que eu possa, de alguma forma, ajudar e apoiar outras pessoas. Não só para que as pessoas passem por esse processo sabendo que é possível atravessar e sair do outro lado, mas, sobretudo, afastar as pessoas dos processos de adoecimento, que é o trabalho que eu tenho feito nas organizações. O luto não é doença, o luto não é burnout, o luto não é transtorno de ansiedade, não é depressão, mas se a gente não cuidar desses rompimentos, se a gente não cuidar desse sofrimento, eventualmente ele pode sim se tornar um processo de adoecimento. Ele, de novo, é uma das causas mais importantes, além da predisposição genética, de pessoas que entram em sofrimento e diagnóstico de algum transtorno emocional, de dores que não foram vividas porque a gente não deu conta. E tem horas que a gente não dá conta mesmo, porque dói muito. Então, que a gente possa olhar para essas 20 experiências de dor, nunca é tarde para a gente olhar para elas, com esse viés de tentar, de alguma forma, ressignificar
e trazer a nossa potência máxima, que essa é quando a gente chega no momento de florescer, é quando a gente traz a nossa potência máxima para a nossa vida. Então, eu recomendo que a gente olhe para essas experiências com esse olhar. Eu agradeço muito, Mari, por você ter, né, falado tão abertamente, tão transparentemente. Essa imagem que você falou, muito forte, de você amamentando, é engraçado, porque você falou ela imediatamente, eu falei, nossa, que imagem forte. Mas sabe que eu não sei porque imediatamente depois eu pensei assim, nossa, existe uma beleza. Principalmente vendo você agora, né? E como você, imagino que tenha lidado com isso. Não sei se você mesma faz isso hoje em dia, mas você tem essa imagem daquele momento agora com essa beleza? Eu tenho, Lu, mas foi difícil chegar até aqui. Foi uma travessia bem dura. Embora eu e o meu ex-marido, a gente hoje tenha conseguido uma relação de parceria, né? São 3 crianças. Mas é muito difícil, não é simples, é uma travessia longa. E eu tenho, sim, essa imagem, eu ainda fico emocionada de falar sobre isso, sobre essa imagem especificamente, porque o João, meu bebê, meu terceiro filho, era muito pequeno. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, vem isso, ao mesmo tempo vem uma potência muito maravilhosa, e eu tenho certeza que esse vai ser eu sei que é o recado que ficou para os meus filhos grandes, pelo menos, que já tinham idade um pouquinho maior, e me veem como uma pessoa que conseguiu atravessar esse lugar. Minha filha mais velha está com 12 anos e ela fala, mãe, você é muito guerreira. E eu acho que bom que ela conseguiu olhar para mim e para o divórcio como um todo, porque eu acho que, embora o meu ex-marido que tenha tomado a decisão, eu sei que também teve sofrimento para ele, mas eu queria que os meus filhos me reconhecessem nesse lugar de dor com alguma potência. Então eu acho que o fato do meu leite não ter secado, o fato de eu ter conseguido amamentar ele até quase 1 aninho, Nossa. Isso para mim já foi uma vitória gigante. Porque eu tenho sim uma imagem, uma lembrança dessa imagem hoje com uma pessoa que conseguiu sobreviver e hoje poder falar sobre isso num lugar completamente diferente. Para finalizar, Mari, acho que a fala da pergunta antes da anterior deu um belo fechamento e eu acho que ajuda muitas pessoas, porque eu penso muito nisso, né, quando eu vou montar o programa. Quem vai ouvir sobre luto por divórcio provavelmente é alguém que está passando por esse momento ou pensando em colocar isso na mesa, né? Como você falou um fechamento anterior que acho que contemplou muito isso, pode ajudar muito as pessoas nessa situação. Para finalizar, eu queria uma que fosse para quem convive com alguém que está nessa situação. Luto, em geral, tem essa pergunta, né? Putz, e eu não sou eu que estou passando, mas eu conheço, é alguém muito próximo. O que eu posso fazer para não ser invasivo, não ser inadequado, mas de alguma forma estar ali, né? Tem alguma coisa que você pode dizer para ajudar nisso? Eu acho, Lu, que é aquela velha máxima, né? O que dizer quando não há o que dizer, né? Sim. E essa conexão através de uma dimensão afetiva, eu acho que ela é muito potente. Abrir espaço dessa pessoa falar sobre o que aconteceu, oferecer ajuda, oferecer essa validação desse sofrimento, ser compreensivo, né, sem julgar, porque toda história tem uma possibilidade de julgamento se a gente olhar com esse olhar, mas olhar para essas histórias com um pouco mais de respeito, né, com escuta, com silêncio, com um abraço, disponibilizando o seu tempo para ajudar essa pessoa, porque a gente sabe que nesses momentos a única coisa que a gente quer é a pessoa de volta, mas em muitos casos isso não é possível. Então, que a gente sirva de abrigo, oferecendo um colo, oferecendo um instrumento de cuidado, que seja buscar um filho na escola, que seja levar um bolo para a casa dessa pessoa, que seja oferecer flores, que seja o não julgamento. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer é que a gente pergunte sempre como que a gente pode ajudar. Porque é muito, a gente fica um pouco cego nesses momentos de luto, a gente fica entorpecido, a gente acha que a gente nunca mais vai conseguir sair desse lugar. E essas fontes de afeto nutrem o nosso coração e dão um pouco de otimismo e esperança de que a vida existe além daquele casamento.
mas nenhuma dor ela é indiscriminada, né? A dor ela existe por alguma razão e a gente precisa respeitá-la sempre, oferecendo esse espaço de expressão que é a única forma que a gente tem de ultrapassar essa dor, é enfrentando ela. Não existe atalho, não existe rota mais curta. O que existe são rotas de fuga, de autocuidado possíveis para esse indivíduo que está em sofrimento, para que a gente consiga ir juntando momentinhos pequenininhos que sejam de bem-estar, para que no final do dia ou no final da semana você esteja um pouquinho mais fortalecido para ultrapassar essa dor tão difícil. E para não chegar no adoecimento, né, que você sempre fala. Exatamente. E isso tudo afasta, né, Lu, as pessoas desses processos de adoecimento, porque é muito comum a gente ver pessoas que vivenciam experiências de luto, de dor e de sofrimento, não dão conta de olhar para essa dor e às vezes abrem essa caixinha 5, 10, às vezes 15 anos depois. E aí passou muito tempo, nunca é tarde para olhar para essas experiências, mas o quanto antes melhor para que a gente possa abrir canais energéticos, inclusive, para outras experiências de formação de vínculos, né? Não só olhar para o rompimento desse vínculo, mas que outras experiências amorosas possam entrar na nossa vida. E ótimo. Mari, mais uma vez, obrigado por ter arrumado essa brechinha para falar com a gente. Foi um prazer, Lu. Obrigada a você pela delicadeza, como você trata de forma tão respeitosa o assunto. E parabéns pelo trabalho e fico sempre à disposição no que eu puder contribuir. Foi uma delícia poder conversar com você. Deixa o seu arroba do Instagram para as pessoas seguirem também. Sim, ótimo. @Mari_C Clark. 2 Cs. 2 Cs, isso. Mas se procurar por Mariana Clark, o Clark é CLARK, vocês também vão encontrar. Recomendo muito, vale muito a pena seguir. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Logo depois da gente terminar a gravação, a Mari Clark falou, putz, esqueci de falar um negócio que é importante. E aí eu falei, bom, deixa que eu gravo aqui no desfecho. E é o seguinte, ela tem uma frase muito boa, que é a seguinte: dor compartilhada é dor minimizada. Ou seja, sempre que você puder, converse sobre a sua dor, né? Respeite, é claro, os momentos em que você só quer ficar sozinha, mas fica também alerta para dar espaço para os momentos em que você se sente um pouco mais aberta para fazer esse compartilhamento, que pode ser tanto com pessoas próximas, né, da sua confiança, amigos, familiares, quanto profissionais, né? Um terapeuta, um bom psiquiatra, ele não só atua prescrevendo medicamentos, né? Ele deve ouvir a sua história, deve ser um bom conversador também, né? Um bom ouvinte. Então conte com isso. Nem sempre é fácil, nem sempre é o primeiro que você vai encontrar. Mas com certeza, quando você encontrar pessoas com quem você pode compartilhar sua dor, o seu caminho vai ser muito mais saudável, né? Então lembra aí dessa frase da Mari Clark. Dor compartilhada é dor minimizada. Antes de eu ler uma mensagem aqui que chegou pra gente, eu queria só dar uns recadinhos de fim de ano, né? A gente agora tá numa plataforma que eu não sei se todo mundo conhece, de agregador de podcasts, que chama Orelo, que é uma plataforma brasileira e tem um diferencial que eles se propõem a pagar, né, um pouquinho para quem produz podcast, né? A cada audição, alguns centavos, é muito pouquinho mesmo, mas assim, pelo menos é uma tentativa de remunerar de alguma forma quem faz podcast, né? Então, se você puder e você não tiver nenhum problema em trocar, né, de agregador de podcast, pelo menos para ouvir o Entre Mentes, se puder, ouça pela Orelo, e aí que um pouquinho vai vir para cá para a gente conseguir produzir cada vez mais, né? Conteúdos cada vez melhores. É bem pouquinho mesmo, acho que se juntar tudo que a gente consegue, não dá nem o cafezinho, mas quem sabe a gente começa a fazer essa plataforma aí, trazer mais gente para ouvir, para pelo menos os podcasters terem algum retorno. Outro recado que eu queria deixar é que em janeiro a gente não tem episódio, né? A gente usa como um período de férias aqui para quem faz o podcast, então o próximo vai ser só em fevereiro. Nesse meio tempo,
por favor, mandem suas mensagens, né? A gente tem conseguido agora, como vocês veem, fazer episódios a partir das sugestões de vocês. O anterior tinha sido e esse também foi, né? Quem sabe no próximo a gente consegue também produzir a partir do que vocês querem. Vamos aqui para os agradecimentos e as mensagens que vocês mandam pra gente, né? Queria agradecer ao Marcos Batsi, que fez uma menção ao nosso podcast no story dele. Obrigado, Marcos, é sempre muito importante. Cada menção dessa é um alento, né? Um esforço pra gente continuar, saber que tem gente gostando do que a gente tá fazendo. E eu queria ler aqui a mensagem da Blanca Alex. Ela mandou pelo direct ali do Instagram, do Entre Mentes Podcast, que é onde tem vindo a maioria das comunicações. Então, até recomendo, assim, como canal, quem quiser falar com a gente, manda ali pelo @entrementespodcast. A Blanca mandou assim: Oi, boa tarde, estou encantada pelo podcast. Eu fico muito lisonjeado mesmo, porque a escolha de palavras de vocês sempre é muito cuidada, né? Falar estou encantada pelo podcast dá aquela certeza de que a pessoa realmente gostou, né? E quis transmitir isso, né? Quis falar que gostou e elogiar mesmo, né? Obrigado, Blanca. Ela daí faz uma sugestão de tema que eu não vou falar aqui, só porque eu não tenho nunca certeza se a gente vai conseguir produzir pro próximo, ou mesmo para tão logo, né? Então não quero criar nenhuma expectativa, mas é um tema que eu gosto muito. E aí ela sugere o tema e continua. Tem conteúdo sobre isso na internet, mas com a qualidade e a clareza de linguagem de vocês, acho que só vocês mesmos seriam capazes. E aí um smilezinho. Obrigado, né? Isso só reforça o que eu falei antes, né? A mensagem de coração mesmo, assim, né? Falando um elogio, nossa, a gente não tem nem como responder à altura, né? Só posso falar mais uma vez, obrigado, Blanca, e mencionar você aqui, né? Espero que você fique feliz por ter sido citada. E aí a gente chegue um pouquinho perto do elogio que você fez pra gente. E vou tentar fazer aí mais perto do começo do ano o tema que você mandou. E queria mandar um abraço também pra Thalita França, né? Não é a primeira vez que ela se comunica com a gente. Ela mandou pelo meu Twitter, né? Que é o Luiz Fujita JR. E me cobrando, porque ela viu, né, que no podcast passado a gente fez baseado numa sugestão de um ouvinte. E ela, como ela já tinha dado uma sugestão que a gente ainda não conseguiu fazer, ela falou, quando for a minha sugestão, quero ser mencionada também. Então, vai aí, Thalita, pra você, mesmo sem ser, né, o episódio com o seu tema já mencionando, né, só pra você saber que eu tô ligado. E estou lendo o livro que você mandou como base, né, pra fazer o tema que você sugeriu. Então, assim que eu terminar, vou tentar entrar em contato com o autor pra gente fazer a sua sugestão. Aguarda aí que vai rolar. Em 2022, com certeza vai ter. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo, tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Silmar Elis e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu vou pedir para vocês seguirem a gente no seu agregador de podcasts, porque é muito importante, né, para que a gente aumente a nossa rede de apoio, e pedir para seguir também no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo e para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.